Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Queria falar sobre um assunto que, como já disse, é algo sutil que tem grande importância na nossa vida, porque um dos grandes erros da humanidade é não levar em consideração as pequenas coisas, meus irmãos. Amém? Coisas sutis, coisas pequenas, né? Não está na pregação não, mas enquanto eu estava lá no canto ali, eu estava meditando na palavra e eu lembrei que a Primeira Guerra Mundial, onde morreram milhões de pessoas, foi uma treta que teve lá com o rei lá, acho que era Franz Ferdinand, se eu não me engano o nome do cabra. E eu sei que meteram bala nele. E ele morreu. Dali, meu irmão, olha, ele era rei, eu não sei de que lugar lá, um país bem pequeno da Europa, assim, ó, não dá nem para levar muito em consideração assim, o tamanho que o camarada era, mas a partir daquilo, milhões de pessoas vieram a morrer por causa da Primeira Guerra Mundial, que começou com essa coisinha aí. Então, quer dizer, uma fagulha, né? Uma coisa que poderia ser resolvida entre eles lá, né? Mas o que aconteceu? Não levaram isso em consideração. E sabe, irmãos, que muitas vezes nós não levamos em consideração as coisas pequenas e no final elas se tornam grandes coisas. Nós não levamos em consideração pequenas ações, que às vezes nós temos, nem pequenos comentários. Às vezes, uma palavra pequena falada gera coisas muito grandes, né? Pequenos pensamentos. Às vezes, nós pensamos em coisas tão sutis e não levamos em consideração aquilo, mas aquilo vai crescendo dentro de nós e nós nem percebemos. E aquilo vai minando o nosso coração. E a Bíblia diz, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, né? O que significa isso? Os meus pensamentos têm que ser muito bem filtrados, porque se entrar alguma coisinha errada, ela pode crescer e pode se tornar algo muito grande. Se nós levarmos em consideração as pequenas coisas, vamos falar agora um pouquinho já no mundo espiritual ou na nossa vida como cristão. Se nós levarmos em consideração a nossa vida espiritual, aí que nós temos que levar mesmo, temos que analisar bem as coisas, porque as coisas pequenas no mundo espiritual vão representar coisas muito grandes. Amém? Quem entende isso aqui? Se você deixa a sua vida espiritual correr frouxo de qualquer jeito, acontecendo qualquer coisa, você pode se dar mal, né? A Bíblia ela trata sobre esse assunto, ela trata muito forte sobre esse assunto, né? A palavra de Deus. Vou trazer alguns textos aqui que falam sobre pequenas coisas e a importância que essas pequenas coisas têm e o que elas podem gerar, né? E aí nós vamos ter uma noção exata. Mas no final da ministração, eu vou falar sobre esse assunto só no final, porque eu quero que você tenha a noção exata sobre coisas pequenas. Porque a gente costuma dar atenção para coisa grande, irmão. Mas espiritualmente falando, nós temos que dar atenção para coisas pequenas também. Ok? Eu vou ver alguns textos junto com você aqui, mas no final eu vou falar sobre ser cúmplice das más obras, que também é algo muito sutil, mais do que você imagina. E é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos começar aqui, Tiago 3. Vou abrir aqui a Bíblia, abra a sua aí em Tiago. Depois de Hebreus ali você vai achar Tiago. 3. Vai falar sobre algo muito pequeno. Coisas pequenas que podem gerar grandes coisas. Aí diz assim, ó.
Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha, está falando o que aí? De um órgão tão pequenininho e está comparando isso aqui como uma fagulha. Quando uma fagulha começa na mata, agora nós estamos vivendo esse tempo de queimadas, não é verdade? Aí você fica imaginando, da onde é que vem tanta queimada assim nessa época, né? Que às vezes a gente fica questionando, vai ver que tem gente que está colocando fogo, né? Mas será que as pessoas estão... quem está colocando fogo, está jogando lá um caminhão de gasolina para pegar fogo? Não, o que eles fazem? Riscam só um pequeno fósforo suficiente para incendiar uma floresta inteirinha. Você entende isso? E aqui está falando de palavras também. Palavras mal faladas, meus irmãos, vai gerar uma grande complicação. Tanto para aquele que está ouvindo, quanto para aquele que está falando. Porque vai gerar, uma palavra errada pode incendiar, né? Não floresta, mas vidas. Pode incendiar os corações, pode gerar ódio, pode gerar um bocado de coisa. Como eu disse aí, né? Primeira Guerra Mundial começou de um atrito lá na realeza lá e de um país que eu nem sei o nome. Então, eu não sei o quanto você leva isso em consideração, mas aí eu fui olhar na palavra de Deus e eu vi que tem muito falando sobre esse assunto de nós levarmos em consideração pequenas coisas. Pequenas palavras, pequenos gestos, pequenas coisas. Porque isso pode levar a coisas muito maiores. Tem o outro lado, irmão. Pequenas coisas também criam coisas muito boas. Amém? Quem entende isso? Por exemplo, aqui, esse caso que eu vou ler para você foi algo tão pequenininho, mas que Deus levou em consideração como algo muito grande. Né? Está lá em Lucas 21, abre lá a sua Bíblia. Lucas 21. Vamos ler do 1 ao 4. Texto até bem conhecido. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Mais ou menos assim, irmão. Um lugar onde eram entregadas as ofertas e Jesus estava sentado do lado observando as pessoas a ofertarem. Ok? Fala para o irmão perto de você aí, ó. Jesus continua sentado do lado do gasofilácio observando. Pode acreditar no que eu estou falando. Ele continua do lado do gasofilácio olhando. Como é que estão fazendo, né, em relação às ofertas na sua obra. Aqui diz assim, ó. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 o quê? Pequenas moedas, irmão. Era bem pouquinho mesmo. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Deixa eu falar uma coisa para você. Diante de Deus, uma pequena ação da sua parte pode significar uma coisa muito grande, irmãos. Porque ali tinham homens ricos entregando grandes quantias.
mas era sobra. Quem está entendendo isso aqui? Uma pequena atitude sua diante de Deus com uma ação grande do coração significa muito mais do que uma ação grande com um coração pequeno. Quem está entendendo isso aqui? Então, nós precisamos ver o que nós estamos fazendo. Às vezes as pessoas deixam de fazer coisas boas porque é pequeno. Eu nem vou perguntar se alguém já fez isso aqui. Deixou de fazer porque era pequeno demais. Não vou nem falar. Né? E Deus estava esperando que você fizesse aquilo mesmo. Porque aquilo pequeno seu era o seu máximo. Como essa mulher. O que essa mulher fez, meus irmãos? Ela deu tudo que ela tinha. Era pouquinho. Mas era tudo que ela tinha. Então, foi uma ação tão pequena, foi algo tão pequeno, tão sutil, mas chamou a atenção de Jesus. Então, às vezes a gente fica questionando, né, se eu devo fazer isso ou aquilo, porque nós ficamos analisando segundo a nossa ótica. Mas o Senhor Deus está olhando o seu coração. A sua oferta, aquilo que você vai fazer pode parecer pequeno. Mas Deus sabe no seu coração que é grande porque você está dando tudo de você. Você está dando tudo de si para aquilo. Amém? Quem está aqui? Ao ponto que algumas pessoas parecem que estão fazendo grande coisa, mas é só sobra. Eles estão entregando aquilo que está sobrando. Amém? Quem está aqui? Então, as ações pequenas, as coisas sutis na nossa vida, elas podem representar muito, meus irmãos. Tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem, às vezes nós fazemos coisas que nós nem percebemos e tem feito tão bem para algumas pessoas. Isso, ótimo, não precisa nem reconhecimento. Mas as coisas que nós fazemos sutis, que vão gerar coisas ruins na nossa vida, nós precisamos estar muito atentos. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Porque afinal de contas, aquilo que nós fazemos de bom, não precisa mesmo de reconhecimento. Não precisa ser reconhecido por ninguém. Mas as coisas que nós fazemos de ruim, nós precisamos reconhecer na nossa vida que aquilo está errado e precisa mudar. Mesmo sendo algo muito pequeno. Está aqui ou não, irmão? Deixa eu falar umas coisas para você como pastor. Ninguém que está fervoroso na obra de Deus, que está vivendo aquele primeiro amor, aquela coisa gostosa de servir a Deus, ninguém acorda um belo dia e diz assim, eu não quero mais nada com as coisas do Senhor, eu não quero mais fazer nada, não estou a fim de mais nada. Ninguém acorda assim. Teve um startzinho bem pequenininho que essa pessoa nem percebeu. E olha, na maioria das vezes é uma coisa, se falar para você, você vai dar até risada, mas foi aquilo que deu início ao esfriamento espiritual daquela pessoa. Quem está aqui? Algo que ela pensou em relação a alguma coisa que aconteceu. Né? Quantos de vocês aqui já foram acusados de coisa que, quando a pessoa falou para você, você falou assim, eu não sei do que você está falando. Não faço a menor ideia do que você está... Não, mas não foi isso, aquilo naquele dia? Não, não foi. Aliás, você nem estava em pauta nesse dia. Quem está aqui? Hã? Eu estou aqui conversando com a Andréia, algum assunto importante aqui, e de repente eu olho para você e continuo, e você acha que o assunto é você. Fala para quem está perto de você, você não é tão importante assim. Porque tem gente que se acha o centro do universo, ou não? Tudo que acontece, tá no meio. Não, irmão,
Acontecem muitas coisas nessa vida que você não está envolvido. Eu não estou envolvido no negócio. Quem está aqui? E a maioria das vezes, meu irmão, são coisas muito pequenininhas que vai crescendo. Não coloquei esse versículo, né, lá, mas diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma coisinha pequenininha pode afetar todo um grupo, toda uma igreja. Quantas igrejas nós já vimos com grandes problemas dentro, porque pequenas coisas estavam acontecendo à vista de todo mundo e ninguém falou nada. Por isso que o pastor Delfim é tirado como um cabra chato, que ele não deixa passar coisa nenhuma. É isso que o pessoal fala, que eu sei que fala mesmo. Não deixa passar nada. Hã? Fala para o irmão perto de você. É melhor arrancar um brotinho do que tentar derrubar uma árvore adulta depois. Então o negócio é ficar de olho nos brotinhos, as árvores não. As árvores não deixam crescer não, senão... Aleluia, quem está aqui? Então, irmãos, nós precisamos entender que essas coisas pequenininhas vão gerar um bocado de coisa. Amém? Abra lá em Eclesiastes 10, 1. Eclesiastes está ali depois de Provérbios. Eclesiastes 10, verso 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Deixa eu traduzir aqui para você. Esse unguento são óleos aromáticos. Na época de Jesus, nos tempos bíblicos, irmão, esses óleos aromáticos eram muito importantes, porque é uma região desértica, que faz 50 graus de dia, e um poeirão lascado, e cai abaixo de 0 à noite. Imagina a pele daquelas pessoas. Então esses ungüentos eram muito caros, e o perfumista tinha a habilidade de deixar um cheiro assim, que quando passava, enchia a casa daquele aroma gostoso, né, de limpeza, de frescor, né, coisa que eles não tinham. Aí o que acontecia, irmão? Ele preparava todo aquele muito caro, uns vasos de pedra enormes. Eu não lembro agora quantos litros eram, mas era muita coisa. E por uma mancada dele, ao invés de ele deixar o negócio fechado, ele foi ali, quando ele voltou, tinha uma mosca. Caiu dentro do perfume. E disse que ela já começava a exalar mau cheiro naquilo, o perfume, aqueles óleos, aquelas coisas, aquelas essências começaram a entrar em colapso, vamos chamar assim. E sabe o que tinha que fazer? Jogar fora. Porque estragou. Uma mosquinha de nada, mas uma mosquinha, né? Quem está aqui? Aleluia. Eu fui peão a vida toda, meu irmão. Comi em boteco. Quem aqui também já se aventurou nessa? Boteco, você ia montar serviço longe, aí chegava se fosse um prédio, chegava lá para o porteiro lá, falava, onde é que tem um botequinho bom aí que serve uma comidinha legal? Ah, tá. A gente ia lá. Aí de vez em quando dava a zebra de uma mosca cair, né, no prato. Aí o que você fazia? Ah, vou fazer igual o perfumista, vou jogar fora. Ah! E ó, tô com fome, eu quero... tô longe da minha casa. Amém? Quem está aqui? Ah, você que sentiu nojinho? Nossa, que sorte sua. Que você nunca teve que passar por uma dessas. Agora, o perfumista não podia fazer isso, porque ele ia embalar aqueles negócios tudo mal cheiroso. Não dá. E o que ele fazia? Jogava fora. Uma mosquinha. Só dava um peteleco nela. Mas estragava. E é assim
que também está dizendo aqui que uma tolice na vida, irmão, uma coisinha boba na vida estraga a vida de uma pessoa. Ó, uma tolice estraga, põe a perder uma grande obra na vida de uma pessoa. E eu tenho presenciado essas coisas acontecer na vida de algumas pessoas, pequenas tolices que eles praticaram, botou toda uma obra enorme na vida daquelas pessoas a perder por causa de nada. Por causa de algo que poderia ser corrigido e arrumado e dava um jeito. Mas as pessoas não conseguiram captar que eram pequenas coisas. Amém? Quem está aqui? Irmão, fala para o irmão perto de você. Irmão, uma mosca é uma mosca, não é uma águia. Você entende isso? Porque tem gente que pega uma coisa desse tamanho e transforma num baita de um gigante. Não, é pequeno. Ele tem um potencial destrutivo se eu deixar. Se eu olhar para aquilo que é pequeno e transformar ele em uma coisa grande, ele tem um potencial destrutivo muito grande. Amém? Aqui eu vou ler para vocês, que eu quero ler na Bíblia, na versão Bíblia Viva, que está lá em Zacarias 4:10. Eu vou ler só o comecinho. Lá diz assim: não desprezem os pequenos começos. Ok? O que é um pequeno começo, irmão? Tudo que se faz nessa vida tem um pequeno começo. Não despreze os pequenos começos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tudo que é grande nessa terra começou como, irmão? Pequenas coisas. Tanto para o bem quanto para o mal. Eu quero insistir muito nisso. Tanto para o bem quanto para o mal. Foram pequenos passos, foram pequenas coisas que levaram aquilo. Sabe que muitas pessoas não têm atingido os seus objetivos? Sabe por quê? Porque não sabem, estão desprezando começos pequenos. Já quer partir para o... Não, tem que ser do meio para o fim, né? Esse negócio de pequenininho, começo não é comigo não. Tem que ser, irmão. Você precisa caminhar, dando seus pequenos passos, para que as coisas boas aconteçam na sua vida. Seus pequenos começos. Quem está aqui? Irmãos, eu não consigo entender uma pessoa que diz que tem chamado, mas ele quer subir no púlpito para pregar. Se quem tem chamado, fala para uma pessoa para você, começa do começo, meu irmão. Quem está aqui? Vai auxiliar num departamento da igreja, alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Vai crescer, vai conhecer, vai aprender. Coisas pequenas, mas que no futuro se tornarão o quê? Coisas grandes. Amém? Quem está aqui? Amém? Aí, Tiaguinho, começa na sala de casa. Aí um dia vai ter uma igreja lá de uns 2.000 membros. Começa assim. Se nós não entendermos isso, meus irmãos, nós vamos passar uma vida cometendo muitos erros e não percebendo que as coisas pequenas é que fazem toda a diferença. Amém? Quem está aqui? Se você prestar atenção nas pequenas coisas, você vai cometer menos erros na vida. Bem menos erros na vida. Abra aí sua Bíblia em 2 João 1.
2 João 1. Queria pegar esse texto aqui para você entender o título que eu dei hoje. Pessoas que estão sendo cúmplices das obras do mal, sem perceber, porque é muito sutil. Quando eu li esse texto, inclusive eu li ele, foi terça-feira lá em Bragança, o Cauê inclusive usou esse texto, e algo aqui me chamou a atenção. E eu fiquei muito pensativo em relação a esse texto, porque a coisa aqui é meio... Vamos falar sério, é meio esquisito, porque não dá para passar por esse versículo e ir embora e ler ele e não fazer nada, porque a coisa é séria. É sério. E são coisas tão ínfimas que você fala assim, rapaz, não é possível. Não é possível que o resultado disso seja tão terrível. Mas é. Por isso que eu digo, cuidado com essas coisas pequenininhas, meus irmãos. Amém? Então vamos lá. 2 João 1, vamos ler do 7 em diante. Vamos ler tudo aqui, depois a gente vai comentar aqui, cada versículo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas más obras, ou das suas obras más. Ok? Vamos caminhando aqui no texto para você entender. Aqui está falando sobre enganadores, sobre anticristos que se levantariam, não o anticristo, aquele que fica todo mundo esperando, que vai no final, né? No final dos tempos. Não, a Bíblia fala também sobre anticristos, ou enganadores que estarão no nosso meio. Pessoas que vão estar enganando. A função dessas pessoas é enganar, meu irmão. Aqui está dizendo, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Muitos enganadores. Para enganar o povo de Deus. Irmão, entenda uma coisa, quem não tem Jesus já era. Se o cabra morrer agora, não tem o que possa fazer por ele. Mas, os crentes ainda dá para enganar. Fala para quem está perto de você aí, os crentes ainda dá para enganar. Olha que coisa. Eu pensei, não, agora eu sou salvo e salvo para sempre, aconteça o que acontecer, não vai... Não, irmão. Se fosse assim, esses enganadores não sairiam pelo mundo afora para tentar enganar. Para tentar levar, né, aqueles que conhecem a palavra a cometerem erros. E alguns são bem pequeninos, bem pouco mesmo. Outra coisa que nós vimos aqui no texto é que eles querem roubar aquilo que a verdade tem nos dado, irmão. A verdade do Senhor tem nos dado coisas muito boas. Mas esses enganadores querem roubar isso de você. Quem está aqui? Sabe, eu lembro na minha vida, quando eu andava sem Cristo, que vida miserável, meu irmão. Mas aí veio a Cristo. Cristo veio e me resgatou.
E eu comecei a receber a palavra de Deus. E a minha vida começou a mudar. Essa verdade trouxe grandes benefícios para a minha vida. A verdade da palavra de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Mas esses enganadores, eles querem roubar exatamente isso. De que maneira? Trazendo falsas doutrinas. Trazendo coisas erradas. Coisas que não estão na palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos. Principalmente porque não é só se dobrar a essas doutrinas erradas, mas é mais sutil ainda que isso, e eu quero que você preste bastante atenção, porque, irmãos, sério, existe uma crença errada no nosso meio, irmãos, que a gente tem que amar. Ei, fala para o irmão perto de você, você não tem que amar enganador, meu irmão. Não tem que amar enganador. Não, eu tenho que fazer algo para ajudar essa pessoa. Ou eu vou dar ouvidos para tal pessoa, ou para tal pregador. Você não tem que fazer isso não, meu irmão. Muito pelo contrário. A palavra de Deus ela é bem clara no que diz respeito às nossas posições, nosso posicionamento em relação a certas coisas. Esses enganadores, a Bíblia é bem clara. Ela vai falar bem facinho aqui, você vai pegar. Uma das coisas que fala aqui, irmão, é que eles ultrapassam a doutrina. Ou esses enganadores, é fácil de detectar. Eles ultrapassam a doutrina, ou ultrapassam a palavra de Deus. Eles ensinam aquilo que não está na palavra de Deus, meu irmão. Vou falar de novo. Eles ensinam o que não está na palavra. Aleluia. Quem está aqui? Amém? Eu lembro que eu estava conversando com o Cauê. Nós gostávamos de uma banda no passado, banda de rock gospel, chamado Bright. Isso é muito antigo, né? E o líder é praticamente um pastor, ele influencia muitas pessoas. E ele disse que conversando com ele mora lá na Nova Zelândia e tal, conversando com ele, o Cauê quis dizer para ele, mas olha, o que você está crendo aí não está na palavra de Deus. Sabe qual foi a resposta? Não, isso aí Deus tratou comigo, não está na Bíblia, foi Deus que falou comigo. Algo que não está na palavra de Deus, vai contra a palavra de Deus. Quem está aqui? Então essas pessoas, né, como é que é o nome bonitinho que dá hoje, né? São os influencers. É isso? Influencer? Que influencia a massa. Influencia de que jeito? Pequenas coisas, meus irmãos. Pequenas coisas que ensinarem fora da doutrina, ultrapassando a doutrina, vai gerar dano para você se você der ouvido. Amém? Quem está aqui? Se você for convencido por um desses influencers que o dinheiro é a raiz de todo o mal, você está enrolado. Amém? Porque não diz isso a Bíblia. Fala para o irmão perto de você. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Fala para quem está perto de você, você pode ter dinheiro, irmão, só não amar ele que está tudo certo. É só não deixar ele ser o seu senhor. Você é o senhor do seu dinheiro. Não deixe o dinheiro ser o seu senhor que está tudo certo. Mas olha, são coisas tão sutis, umas coisas que são ensinadas fora da palavra de Deus. Eles vêm com essa doutrina errada e eles enganam, irmão, porque o nome deles aqui é muitos enganadores. Eles vão enganar muitas pessoas. Mas quem são essas pessoas que serão enganadas? Irmão? Os descuidados. Diz comigo assim, descuidados. Aí a pergunta é, você é um descuidado ou não? Né? Você que responda para você aí. Você tem sido descuidado em relação à doutrina, em relação à palavra? Ah, mas é só uma coisinha aqui, outra ali. Ei, se você estiver ouvindo um pregador e o pregador insistir em algo que não é da palavra,
Aquilo é uma mosca. Fala para uma pessoa, para você, é uma mosca. E a mosca faz o quê? Estraga todo o unguento. Meu. Você viu o cuidado de quem está escrevendo aqui? Que João está escrevendo? Que ele fala para, olha, nós, toma cuidado, porque a gente tem se esforçado, trabalhado muito para vocês chegarem onde vocês chegaram. Pensa um negócio desse. Então, o cuidado aqui de João é o seguinte, cuidado com essas pessoas, para vocês não ouvirem aquilo que não devem ouvir. Ok? Porque, fala para quem está perto de você, a boca do seu vaso, fala aí, é o seu ouvido. Então fala para quem está perto de você, bota a tampa aí então. A boca do seu vaso é o seu ouvido. É ali que entra a mosquinha. Que estraga tudo lá para dentro. Quem está aqui? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém? Quem não traz a doutrina de Cristo, ou a sã escritura, o que o texto falou aqui, meu irmão? Olha. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem deis boas-vindas. Espera um pouquinho aí. Eu não sei se você entende isso. Quer ver só? Vem, Hugão, você vem vindo na minha casa trazendo uma doutrina que não é de Cristo. Vem. Opa, o que você veio trazer aqui? Essa doutrina aqui. Tal. Sai daqui, rapaz. Some da minha vida aqui. Aqui na minha casa você não entra. Não lhe dou boas-vindas. Você não é bem-vindo aqui. Eu não sei quanto a vocês. Você não é bem mal educado? Então a Bíblia está te ensinando a ser mal educado com essas pessoas? Olha aí, ó. Mas por causa da minha boa educação, da minha reputação, para não perder o tio, o amigo, eu vou receber ele. Seja bem-vindo. Aí eu tenho aqui algo. Fala aí, deixa eu ouvir o que é que você tem para dizer. Leia o próximo versículo aí, né? O último, o 11. Leia o 11. O que é que diz aí? Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas más obras. Espera um pouco aqui. É muito sutil isso, irmão. Isso aqui eu achei assim de um perigo sem tamanho. Quer dizer, só o fato de eu... E hoje quantas pessoas têm entrado na nossa casa, irmão? Fala para uma pessoa perto de você, se seu celular aí leva quantas pessoas para dentro da sua casa? Para dentro de você, que vai para o seu ouvido? Quantos? Às vezes eu estou escutando um pregador, ele pulou, saiu fora aqui, eu desligo. Não ouço mais. Não, mas você está sendo radical, eu não quero saber mais. Véio. Ponto final. Aquele dar boas-vindas significa, fala assim, dar ouvidos. Para a mosquinha entrar e estragar o que está lá dentro. Quem está aqui? Estraga, meu irmão. Estraga. Acredite no que eu estou falando. Se a gente não se cuidar, a gente ouve coisa que você fica lá dentro remoendo. Será que eu estou crendo errado? Esse é o jeito certo? Quem já passou por isso aqui? Amém? Glória a Deus. Quem está aqui? Então, nós precisamos entender que isso aí é muito, muito sutil. É algo muito pequenininho. Receber as palavras por algum motivo, ou um motivo ou outro, ou descuido, ou por ser uma pessoa muito educada. Amém? Quem está aqui?
A Bíblia está falando assim, não receba na sua casa, nem lhe dê boas-vindas. Se eu não vou dar boas-vindas para a pessoa, o que eu vou fazer então? Fala para quem está perto, eu vou dar mal-vinda, você não é bem-vindo aqui. Ué. Você com essa doutrina não é bem-vindo aqui. Eu não quero essa doutrina. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que os profetas, eles são tudo doido. Mas na verdade eles são muito bíblicos. Eu conheço profeta que levantou no meio do jantar e foi embora. Só por causa das besteiragens que estavam falando na mesa. Então os profetas estão bem alinhados com esse negócio. Às vezes a gente acha que eles são meio grossos, mas é que eles são grossos com quem tem que ser grosso, meu irmão. Fala para o irmão perto de você. Não é só love não, meu irmão. Tem gente querendo sua cabeça, sua alma, seu espírito. Está aqui ou não? Então, às vezes, quando você vê uma pessoa que ela não recebe bem, não fica chateado, não. Fica tranquilo. Eu já tive, né, como pastor, a gente, às vezes os líderes do departamento ficam até bravos comigo, né, mas é que eu vou fazer, né? Aí eu queria trazer fulano de tal, não sei o quê, pode, pastor? Não. Por quê? Porque, não. Sabe o que é isso? Faz assim para o irmão. Sabe o que é isso, irmão? Aleluia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Nem tudo. Eu falo para Deus, Senhor, nem tudo o Senhor precisa me falar, mas não deixa eu fazer burrada. Não precisa me falar, às vezes eu nem quero saber, mas deixa só no deixa para lá. É de bom tamanho isso para mim, sabe? O meu HD é de 1962, eu não posso acumular muita coisa que ele explode. Você entendeu? Então tem certas coisas que eu falo com Deus, tá, o senhor falou, tá falado, não quero nem saber. Bora, tá falado. Vai ser desse jeito. Quem está aqui? Então, olha que interessante, meu irmão. Ser cúmplice da obra do mal daquela criatura, porque eu dei boas-vindas para ele, porque eu dei ouvidos para ele, porque eu recebi ele na minha casa. Eu me tornei cúmplice. Quem sabe que cúmplice é julgado junto com o réu? Quem sabe disso? É isso mesmo, Adriano? Cadê o Adriano? É isso mesmo? O cúmplice é julgado junto com o réu. O réu que cometeu o crime e o cúmplice dele que não, né? No caso aí não cometeu nada, né? Só recebeu o cara em casa. Quem está aqui? Quando eu li esse texto, eu falei, rapaz, essa questão de vida espiritual é muito mais séria do que a gente imagina. E aí você começa a ter a compreensão exata do que porque algumas pessoas agiam, como por exemplo o apóstolo Bud. Apóstolo Bud, ninguém falava besteira do lado dele, não falava, nem que fosse desse tamanho, meu irmão. Amém? Já contei, né, que eu tomei uma dele uma vez. Eu fui num corredor e falei para ele, tudo na paz, pastor? Ele falou assim, tudo, deu 2 passos e virou, irmão, vem cá. Fala, pastor. Lógico que está tudo em paz. Eu sou crente. Eu tenho o Espírito de Deus. Tem que estar em paz, meu irmão. Eita, tá certo, Bud. Você está sempre certo. Mas aí você fala, por que essa marcação cerrada nas palavras, nas coisas? Olha aí, irmão. Aleluia. Quem está aqui?
Quem já recebeu enganador em casa? Nós já recebemos como igreja, meu irmão, enganador. Aí eu me tornei, lógico, cúmplice do camarada, né? Ou não? Ainda faço um evento pro cabra. Tá aqui, irmão? E aí? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua cumplicidade aí nas obras do mal? Pergunta para uma pessoa para você. A tua cumplicidade nas obras do mal está em que ponto, irmão? Ai, não, eu não estou cúmplice com ninguém. Olha direito. Olha de novo. Olha outra vez. Procura bem. Como disse aqui, ó, sutil. O que é sutil não está à vista. O que é sutil está meio ali, escondidinho. Quem está aqui? Hã? Eu sou tão desastrado que a minha mulher fala que eu sou tão sutil quanto um elefante numa loja de copos, de vidro, de cristal. Você vê como, onde eu entro, sai esbarrando em tudo, né? Não há nada de sutileza nisso, né, irmão? Agora, um gafanhoto dentro de uma loja de copos, ele se esconde em qualquer cantinho e está lá, sutil, tranquilo. É assim que é o perigo. É isso que é o perigo. É a coisa ser tão desapercebida, vai gerar algo tão negativo na nossa vida e a gente não está percebendo. Quem está aqui? Aí, aceita ouvir. Aceita. Aí os camaradas é assim, né? O pastor sempre leva a culpa de tudo, não é não, irmão? Fala sério. Hã? Pastor, eu quero ir no evento lá assim, assado e tal. E você não quer falar a história que você sabe. Aí você fala, não, irmão, ó, não é para você, deixa para uma outra vez e coisa e tal. Tá? Aí sai. Esse pastor não deixa a gente fazer nada e não sei o quê. E esse pastor está livrando a sua cara. E esse pastor está fazendo com que você não quebre a cara. E esse pastor está fazendo com que não vá mosca morta para dentro do teu unguento. Quem está aqui? Então é isso, irmãos. Essa palavra é algo para nós prestarmos atenção na nossa vida. É algo para ficar muito atento, muito diligente em relação ao o que é que eu estou sendo cúmplice. Com quem eu estou sendo cúmplice? Eu quero ser cúmplice de Deus, meu irmão. Se eu for cúmplice da palavra, está tudo certo, porque aquilo que a palavra falar é o que vai acontecer na minha vida. Agora, ser cúmplice do mal, como nós acabamos de ler, por atitudes que parecem não ser nada, na verdade, a palavra está dizendo para você, não passe perto dessas pessoas. Elas têm o poder de colocar dúvida dentro de você. Então é melhor você estar o quê? Protegido. Tá certo? Coloca aí os filtros. A fé vem... abra aí, abra o texto da fé, qual que é mesmo? Deu branco aqui. Fala. A fé vem por ouvir. Põe aqui, vai. Por favor. Consegue achar aí? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, né? Eu quero, nessa versão aqui, minha aqui, que eu quero mostrar uma coisa interessante para você, que uma vez eu preguei sobre isso. Quem reparou aí que a fé não vem? Quem reparou aí? E assim a fé vem pela palavra. Está vendo aí, ó?
pela palavra, através da palavra. Como se a palavra fosse um filtro, meu irmão. Um filtro, através da palavra. A fé vem através da palavra. Tem que passar pela palavra aquilo que você está crendo. É isso que é o filtro que você vai colocar nos seus ouvidos. Vamos falar do pessoal do Verbo da Vida, vai. Sério. Se falar uma coisa meio errada para você, você já... Ou não é assim? Porque você passa pelo que você aprendeu. Pela palavra. É assim ou não é? Através da palavra. E quando fala alguma coisa fora, as pessoas já... Aí eu achava que só essa minha recusa daquela coisa errada, já estava tudo certo. Mas lendo esse texto eu descobri que eu estava errado. O que é que eu estou fazendo nesse lugar, dando boas-vindas para essa pessoa? Quem está aqui? O que é que eu estou fazendo aqui ouvindo isso? Graças a Deus nós temos o filtro. Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou ouvindo tal coisa? Quem está entendendo isso aqui? É muito complexo o negócio. Não é um negócio simplesinho. Eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que existem fases na vida, na nossa vida espiritual. Quem está entendendo isso aí? Tá, a pessoa é novinha na fé, vai cometer vários erros ainda. Mas eu acho que quando chega ao nível do Senhor começar a dar esse tipo de palavra para nós, é porque Ele não está tratando com pessoas que não sabem nada da palavra. Ao que muito é dado, muito é requerido. Quem entende isso? Fala para o irmão perto de você. Você tem recebido muito, meu irmão. Você tem recebido muito, minha irmã. Amém? Não é mais para ficar dando, dando sopa para esses enganadores por aí. Se o Senhor está falando isso aqui para esse grupo, é porque alguém precisa ouvir muito sobre esse assunto. Pessoas que estão misturando doutrinas aí. Cuidado. Você que está misturando doutrina, cuidado. O Senhor está falando, não se torne cúmplice dessas obras. Quem está aqui? Amém. Eu acho que deu para pegar, Acho que deu para a gente ficar um pouquinho assim, alerta em relação a certas coisas. Eu vou tomar mais cuidado com aquilo que eu tenho ouvido, para que eu não venha cometer esse erro de receber essas palavras como sendo palavras verdadeiras. Você está ouvindo, começou a desviar daquilo que é a verdade, você sabe o que é a verdade, quero saber não. Aleluia? Quem está aqui? Glória a Deus. Amém? E o que dizer de ficar debatendo a palavra, Como tem alguns crentes que amam isso, Ama sentar na frente de alguém e ficar debatendo a palavra. Aquela pessoa que está debatendo totalmente fora da palavra de Deus, o que é que você está fazendo ali? Você está recebendo ele? Está dando boas-vindas para o camarada? Não, mas eu estou tentando ensinar. Tal. Fala para o irmão perto de você. Se o Senhor te chamar para mestre, vai fundo, meu irmão. Se não, faz o que a Bíblia está falando. Acabou a conversa aqui. Desculpa aí, estou indo embora. Tchau. Acabou. Nossa, que cara sem educação, Pois é. Aprendi na Bíblia. Antes eu recebia todo mundo. Aí eu li na Bíblia que não, você não é bem-vindo aqui.